Mais uma vez com o Lorival Santana aqui. Lorival, a Venezuela tem buscado, por óbvio, apoio internacional. A Colômbia também acabou se sentindo, né, ameaçada de alguma forma pela fala de Donald Trump, que a gente não consegue ter muita certeza se é mera retórica ou se de fato é um primeiro passo para que paulatinamente aconteça o que aconteceu com o Nicolás Maduro. Isso é um cenário plausível ou ainda estamos no nível do jeito, do estilo de Donald Trump, apenas de falar muito e não necessariamente converter isso em ações? Bem, o caso da Colômbia é diferente porque lá tem eleições e são eleições justas e livres. E haverá eleições presidenciais no dia 31 de maio, o primeiro turno, dia 21 de junho, o segundo turno. As pesquisas indicam o favoritismo do candidato do Gustavo Petro, do Pacto Histórico, Iván Cepeda, cujo pai, Manuel Cepeda, foi morto durante a chamada Grande Violência de 1994, né? E era também um líder de esquerda, assim como Iván Cepeda, defensor dos direitos humanos. Então, é totalmente alinhado com o Gustavo Petro. Talvez tenha um perfil um pouco mais moderado, mas é bastante alinhado. Então, por outro lado, assim, uma operação como essa que aconteceu na Venezuela para tirar do poder Gustavo Petro, quando ele sairá do poder em breve, né, no primeiro semestre. Não faria muito sentido nesse momento, né? É um caso muito diferente do Maduro, que sabemos que estava ali se perpetuando no poder, estava no poder desde 2013, quando Hugo Chávez morreu, por sua vez estava no poder desde 1999. Então, você tem 2 décadas e meia de um mesmo grupo no poder. Então, são situações diferentes, acho difícil para o Trump justificar perante a opinião pública americana, que é o que interessa ao Donald Trump, uma operação desse tipo na Colômbia. Mas o que ele quer é amplificar ao máximo o efeito geopolítico dessa operação que aconteceu, que não é uma operação dirigida apenas para a Venezuela, é para o mundo inteiro e, sobretudo, para o chamado hemisfério ocidental, para as Américas. Então, é dizer que a partir daí, aqueles presidentes que ultrapassarem ou atropelarem os interesses do governo americano, do governo Trump, estão sujeitos a uma operação como essa, a um bloqueio naval, a sanções, a pressões econômicas e militares. Então, esse é o recado. Gustavo Petro é o próximo alvo natural. A Colômbia é, afinal de contas, essa sim, a maior produtora mundial de cocaína, né? Não é a Venezuela. A Venezuela não produz cocaína e apenas 5% da cocaína que sai da Colômbia e vai para os Estados Unidos passa pela Venezuela. O restante que passa pela Venezuela vai para a Europa. Então, mas por outro lado, então se torna um alvo interessante para a estratégia de Donald Trump. O Gustavo Petro, que é de esquerda, é bastante nacionalista. A Colômbia é muito importante, né, para os Estados Unidos e vice-versa. Há uma dependência muito grande da Colômbia em relação aos Estados Unidos e tal. Então é uma pressão que o Trump exerce como buscando capitalizar ao máximo esse momento em que o mundo está impressionado com essa operação. Então ele vai fazer isso em relação a todos os outros objetivos dele, seja a Groenlândia, seja o Canadá, seja o Panamá, procurar aproveitar ao máximo este momento. Pois é, até quando a gente mostrou aquela fala de Gustavo Petro, olha, as pessoas têm que se levantar e proteger o país caso aconteça algo comigo, é muito diferente se fosse um ditador há 20 anos no poder do que um presidente eleito e que está prestes a encerrar o seu mandato. Ainda dá tempo, Lorival, de te ouvir um pouquinho, você mencionou Groenlândia, né? A gente, enfim, desde o início do mandato, ou até mesmo antes de tomar posse, de alguma forma Donald Trump colocou ali a Groenlândia como uma questão das Américas e não da Europa, embora seja um território vinculado à Dinamarca, né? Isso. O quanto que também este alerta se acende neste momento? E nos dois casos, Venezuela e Groenlândia, o alvo é a China, né? Porque o Ártico está em franco degelo, estão surgindo novas rotas marítimas, né? E a China já fala na Rota da Seda do Ártico, né? E os Estados Unidos têm muito poucos navios quebra-gelo. Quem tem mais é a Rússia, com 40 navios quebra-gelo que permitem essa navegação. A própria China tem mais navios desse tipo do que os Estados Unidos. Então,
os Estados Unidos se sentem vulneráveis em relação a isso. Afinal de contas, é uma região bastante estratégica, rica em petróleo, rica em minérios e pela navegação em si, assim como o Canal do Panamá lá embaixo. Então, a China... Pela logística, né, de cortar caminhos, encurtar Exato. rotas. E a China tem desenvolvido muito a marinha, né, tanto mercante como, sobretudo, a marinha militar, né, a marinha de guerra, vamos chamar, historicamente, a estratégia chinesa é de encirclement, né, de circular, de cercar o adversário. Então, há aí uma sensação por parte dos Estados Unidos de que a China está se preparando para cercar os Estados Unidos. Daí, então, a importância que o Trump dá para o hemisfério ocidental, considerando ainda toda a projeção que a China tem aqui sobre aqui o nosso continente, sobre a América do Sul e tal, e ele quer desfazer isso tanto do lado norte quanto do lado sul também. Lorival, muito obrigado mais uma vez, já voltamos a conversar em instantes.